É um prazer hoje à noite, novamente, saudá-los no nome do nosso amável Senhor Jesus, o ressurreto Filho de Deus. E a presença dele já estava aqui quando eu entrei, então esperando ver muito mais abundantemente, acima de tudo o que poderíamos mesmo fazer ou pensar hoje à noite, que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos e engrandeça a Jesus Cristo em nosso meio. E eu estive falando as últimas 2 noites, domingo à noite, acho que tivemos um culto de cura. E segunda à noite eu estava pregando. E comecei a falar de um assunto domingo de manhã no tabernáculo. E pensei, enquanto estávamos esperando aí para o povo, sem levar um pouquinho, e dar como que vazão aos meus sentimentos, um dia destes, se Deus quiser, e me ajudar, eu gostaria só de ter várias campanhas onde simplesmente não se chega e prega, nem se ensina a Escritura. E fazer apelo ao altar, e ir até o altar e orar pelo povo, e como nós batistas dos velhos tempos costumávamos fazer. Somente 2 batistas eu ouvi dizer amém. Então, onde estão todos vocês hoje à noite? Alguém disse, irmão Branham, o senhor era batista? Disse, sim, eu disse. Eu estava pregando aqui em Arkansas certa vez. Um indivíduo já idoso foi curado. Ele era nazareno. Ele estava de muletas nas costas. No dia seguinte, andando pela cidade com um cartaz nelas, Deus me tirou disto ontem à noite. E ele era realmente aleijado. Isso foi em Little Rock. E ele estava daquela maneira fazia vários anos. E todos o conheciam, porque ele andava por lá e deixava seu chapéu no chão e vendia lábios com aquele chapéu. E todos o conheciam. Então isso deu início, fez uma grande coisa nessa cidade. E umas 2 noites depois disso, eu estava pregando e ele se levantou e disse, só um momento, irmão Branham, o senhor se importa se eu lhe perguntar uma coisa? Eu disse, não, senhor. E ele disse, quando eu ouvi o senhor falando, eu sabia que era nazareno. Ele disse, então, eu vi todo o pentecostal por aqui, e alguém me disse que o senhor era pentecostal. Ele disse, eu ouvi o senhor dizer faz pouco que era batista. Ele disse, eu não entendo isso. Eu disse, bem, isso é fácil, eu sou batista, nazareno, pentecostal. Isso mesmo, isso mesmo. Somos apenas, creia. Oh, amigos, eu não pertenço a nenhuma denominação nem igreja, e ao mesmo tempo pertenço a cada uma delas. Quando eu comecei nisto, eu disse, Cristo é meu cabeça, esta Bíblia é o meu manual, e o mundo é minha igreja. Então é isso o que desejo ser até eu morrer. Agora, daqui a 1 ou 2 noites, nós tentaremos de novo dar início a um culto de cura quando chegarmos. Naturalmente, vendo essas camas de armário e macas que encontram-se aqui, eu gostaria de ver algo. Estou tão ansioso para que algo aconteça aqui em Louisville, Kentucky, porque é o estado onde nasci. Eu nunca tive o que se chama de boa reunião em Kentucky. E não quero dizer isso com nenhuma crítica severa. Eu já tive muitas ruins em muitos lugares. Mas quero dizer, bem aqui na minha própria terra, é tão difícil. É simplesmente muito difícil romper isso. Não sei por quê. Mas creio que é porque Jesus disse na sua própria parte. E como seria, provavelmente dessa maneira. Mas nunca chegamos a ver muitos milagres de projeção. Eu tive um culto aqui, cerca de 1 ano ou 2 atrás, em Jeffersonville, mas aconteceu da mulher ser daqui, de algum lugar de Kentucky. Ela ficou com um giz em seus membros para baixo, ou melhor, da sua cintura até seus membros. E ela não andava fazia 17 anos. Muitos de vocês estavam lá essa noite e se recordam do caso. E ela se levantou e saiu andando do tabernáculo, normalmente. Agora, eu gostaria que algo começasse aqui em Louisville, que eu pudesse ver um reavivamento dos velhos tempos passar por esta grande e amável cidade aqui.
É uma cidade como todas as outras cidades, é muito perversa. Você sabe que isso é verdade. Eu não estou ofendendo Kentucky, porque eu também sou de Kentucky, correto. Mas é a verdade, é perversa. Esta é a terra de todos os uísques e destilarias, como artifícios perversos e tudo mais. Isso acontece bem na redondeza de Louisville, Kentucky, aqui, de modo que este é o trono de Satanás. Mas podemos esmiuçar isso com o Evangelho de Jesus Cristo se todos nós nos ajuntarmos. Isso é correto. Temos que unir os nossos poderes e fazer força. Há algum tempo atrás, um evangelista muito famoso no país estava falando sobre os cultos aqui. Ele disse, bem, a questão é essa. Ele disse, quando vou a uma cidade, todos através do país têm que patrocinar minhas reuniões, ou eu não vou. Isto é certo. Bem, imagine só. Eu acho que há talvez 60 ou 70 grandes igrejas batistas bem em Louisville. Está vendo? E os metodistas? E é uma cidade metodista, Asbury sendo aqui. O que esse homem teria se viesse a esta cidade só com os metodistas e batistas, quanto mais com os presbiterianos e todos? Agora, quantas igrejas do Evangelho completo existem aqui na cidade? 2 ou 3 pequenas missões aqui em algum lugar, igrejas pequenas, aqui e acolá, e estão em guerra uma com a outra. Então, quando a pessoa vem, ela tem que se firmar na força do seu ministério. É isso mesmo. E mesmo são todos como a política em ação. Está na força do seu ministério para atrair o que o Senhor enviar. Eu gosto disto, desta maneira. Irmão, se Jesus Cristo não é meu esteio aqui, e minha segurança, então não tenho mais nada com que eu possa contar. Isso mesmo. Ele, em Cristo, é a rocha sólida, todos os outros terrenos são areia movediça. Eu preferiria pregar para 5 pessoas que eu soubesse que Deus enviou para ouvir a mensagem do que pregar para 10.000 que foram politicamente influenciadas a isto. Isso mesmo. Eu preferiria ver uma conversão como antigamente, chegando ao altar e chorar e gritar, do que ver uns 10.000 de pé apenas dizendo, bem, eu farei uma tentativa com isso. Tentativa com isso? Ele não é um Cristo de tentativas. Ele é aquele que se aceita, viver ou morrer, afundar ou afogar, tome-o de qualquer modo. Isso mesmo. Se eu orasse por 10.000 pessoas hoje à noite e todas elas morressem de manhã, amanhã à noite eu estaria de volta aqui orando pelos enfermos, crendo que a palavra de Deus estaria correta. Isso mesmo. Se eu estivesse morrendo e 5.000 pessoas que morreram há 100 anos atrás e tivessem estado na eternidade esse tanto de tempo, ressuscitassem, e viessem à Terra e dissessem, irmão Branham, não confie nisso, ele não é certo, não confie nele, nós confiamos nele, nós falhamos. Mesmo assim eu diria, deixe-me morrer em Jesus Cristo. Isso mesmo, eu creio nele. E tenho o meu coração inteiro nisso. Tudo está colocado bem nisso. E eu creio nisso de todo o coração e eu dependo dele. Eu amo a sua gente. Eu amo a vocês, como cidadãos do reino de Deus. Eu quero ficar ombro a ombro com vocês e carregar o fardo. Agora, hoje à noite eu anunciei, ontem à noite, que eu ia falar um pouquinho, esta noite, o Senhor permitindo. Não quero segurá-los muito, cansá-los, porque estamos esperando. Eu estou com algo como se fosse uma lã diante do Senhor para esta reunião. E estou esperando Deus fazer algo que a reunião comece a se desenrolar certo aqui na cidade. Vocês orem, façam sua parte. Então, quando o juízo chegar, todos poderemos nos colocar de pé e dizer que fizemos nossa parte. No capítulo 20 de Êxodo, e começando com o versículo 7, desejo falar só alguns momentos, se Deus permitir, sobre bem, eu diria, não um assunto de projeção, mas um bom assunto. No domingo passado, na escola dominical, no tabernáculo em Jeffersonville, nós começamos sobre redenção pelo sangue.
E aqui está o que estou tentando fazer, se você deseja saber por que estou fazendo isto aqui. Muitos de vocês dizem que nunca me viram pregar numa campanha de cura, mas é com um propósito. Eu penso que se eu conseguisse fazer com que as almas se quebrantassem e viessem ao altar, então eu encontraria graça com Deus para Louisville. Isto é certo, quando as pessoas realmente chegam diante de Deus e oram. E então há muitos de vocês, amigos, que estão orando, jejuando, e têm medo de se apoderarem daquilo pelo que estão orando. Isso mesmo, está vendo? Bem, não lhe adiantará nada orar e jejuar, a não ser que você tenha algumas obras para acompanhar isso. Toda a sua fé, toda mesmo, não lhe servirá de nada, a não ser que você dê um passo aí. Encare e tome isso. É só isso. Você tem que ir para frente. Você apenas tem que sair e fazer isso de qualquer maneira. Quando você pede qualquer coisa, vá conseguir isso. Deus disse que é seu, então não tome nada menos. Consiga o que você pediu. Faça isso e descubra o resultado. Sim, não recue dizendo, bem, eu aceito a segunda escolha. Eu fico com a primeira. Deus me prometeu a primeira, é isso o que quero. E nestes 23 anos que eu tenho servido, Ele tem me dado esse lugar. E desde que eu creia nele, eu ame, e ele me ame, será exatamente dessa maneira, porque ele tem obrigação para com a sua palavra. Seja o que for que desejar, quando você orar, creia que receberá. Você terá isso. Foi isto o que ele disse, está certo? Isto é bom. Pois bem. Eu gosto de ouvir vocês dizerem amém. Sabe, irmã Hoover, amém significa assim seja. Para mim, a senhora sabe. É quando eu começo a falar e não ouço ninguém dizer amém, eu fico todo perplexo. Aqui há algum tempo atrás, eu estava pregando em uma igrejinha e eu estava apenas... eu não tenho muita polidez no púlpito, de acordo com, suponho, a teologia do dia. De modo que suponho ter saído um pouquinho da regra. E acho que pulei no chão, no púlpito, assim, e agarrei o microfone na minha mão e sentei-me ali, e balançando meus pés, pregando tão duro quanto eu podia. Eu caí em mim, eu não sabia o que estava fazendo. Em poucos minutos, eu me perdi novamente e me encontrei lá no meio do corredor, enrolando as pernas da minha calça. Não sei porquê, mas eu estava realmente... Eu queria ter ficado ali um tempo. Isso é algo que eu gostaria de dizer. Foi um lugar onde eu, com certeza, estava desfrutando. Eu vivi disso por vários dias depois. Teve um homem que me procurou e disse, diga, ele disse, como você pode pregar e todo aquele povo dizendo amém? Eu disse, é isso que me faz pregar, sim. Eu tinha um velho cachorro, eu caçava guaxinim. Eu acho que tenho bastante amigos de Kentucky aqui que gostam de caçar guaxinim. Então, tudo o que havia, ele fazia refugiar-se em árvore e ia atrás, exceto o gambá. E ele simplesmente não queria nada a ver com isso. Agora, ele fazia correr para uma moita, e a única coisa que eu tinha que fazer, eu não queria me meter ali embaixo atrás dele, eu tinha certeza. Então, a única coisa que eu fazia era só levantar a moita e dar um tapinha nele e dizia, pega, rapaz, pega. E ele ia pegar o gambá. Agora, o pior gambá que conheço é o diabo. Se você quiser dar um tapinha, apenas grite, amém, de vez em quando. Nós o faremos refugiar-se em árvore, depois de um tempo, e iremos atrás dele. Você sabe, o velho Buddy Robinson, muitos de vocês já ouviram falar dele, não ouviram? Da Igreja Nazarena. Ele dizia, Senhor, dizia, dá-me um caráter como o cerne de madeira de lei. Dá-me bastante conhecimento na aresta de minha alma. Deixa-me lutar com o diabo, contanto que eu tenha um dente, e então mascá-lo até eu morrer. Acho que esta é uma boa... Isso é exatamente o que ele fez. Isso é exatamente o que ele fez. Bem, com quase 100 anos de idade e ainda pregando o Evangelho.
Eu ouço esses velhos veteranos pregando assim. Aconteceu que outro dia liguei o rádio e um velho irmão chamado Mordecai F. Ham, com quase 100 anos de idade, ainda pregando o evangelho. Eu disse, Deus o abençoe e que ele possa ter estrelas na sua coroa quando chegar lá. O irmão Ham, eu mal o conheço. Um dia destes, quero me encontrar com ele antes dele atravessar para a terra. E então ele poderá apertar a mão de muita gente lá. Sei que ele terá muitos para apertar a mão quando ele chegar lá, porque ele tem sido um veterano. O Senhor os abençoe agora. E agora, antes de entrarmos nesta palavra, vamos pedir ao autor que venha revelá-la para nós. Nosso bondoso Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje à noite, no amável, magnífico nome do Teu Filho Jesus, confessando nossos pecados, que não somos dignos de pronunciar Seu santo nome. Pois toda a família no céu é chamada Jesus, toda a família na terra é chamada Jesus. E aquele nome, cada joelho se dobrará e cada língua o confessará, sejam eles pecadores ou santos. Então, quando falamos em nome dele, como deveríamos tremer em nossos corações, com reverência ao falarmos. Então, pedimos em nome dele, reverentemente, que tu venhas a nós hoje à noite, Senhor. Estamos aqui no meio de uma grande cidade, com todos os tipos de artifícios com os quais Satanás amarrou tanto o povo em seus negócios, em seu jogo, em prostituição, uísque e cigarros. E, ó Deus, e muitos ministros no púlpito apenas deixam isto passar por despercebido, como se isto fosse apenas uma coisa comum. Mas Deus, dá-nos a voz de advertência, para que possamos pregar o Evangelho, direto e verdadeiro, colocado o machado, a raiz, a árvore, deixa os fragmentos caírem, seja lá onde for. Mas ajuda-nos, Senhor, a declarar reprovação sobre tais coisas e a pregar o Evangelho do Teu amado Filho, Jesus. Deus, permite que aconteça algo que balance esta cidade para o reino de Deus, pois até mesmo as igrejas que estão nas esquinas, com poucos membros, ó Deus, que essas igrejas possam se encher de pessoas boas, antiquadas e santas, nascidas de novo. Concede, Senhor, e que possamos receber o reavivamento como antigamente, enviado por Deus, que balance a cidade de lado a lado, ficando livre de toda maldade. Oh Deus, não nos dê uma reunião que haja procuração, dá-nos um reavivamento que feche estabelecimentos ilegais de bebidas alcoólicas e que corrija as coisas, e faz com que muitas pessoas venham quando o sino da igreja tocar e se ajuntem no altar, e que orem antes da mensagem do pastor, e que estejam prontos. Deus, concede isto. Agora, hoje à noite, pode haver enfermos aqui, Pai. Enquanto falamos sobre os enfermos, ou para os enfermos também, que o Espírito Santo possa curar cada pessoa enferma no edifício. Salva cada pecador, chama de volta para casa cada desviado de seu caminho obstinado. E agora que o Espírito Santo possa ser aquele que me guiou a este assunto hoje à noite, e que ele possa tomar as coisas de Deus, e que apenas use seu servo aqui como um instrumento, e que Deus possa receber glória. Pois pedimos em nome dele. Amém. No versículo 7 do capítulo 20 de Números, nós lemos isto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Quero que observem isso, sua água. It shall bring forth his water. E dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado.
E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse-lhes: Ouvi, rebeldes, porventura tiraremos água da rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Que o Senhor possa tomar estas poucas palavras agora, enquanto voltamos ao nosso assunto de ontem à noite, e trazermos a este querendo Deus. E agora eu quero que todos os enfermos que estão aqui hoje à noite... Agora, Billy não distribuiu nenhum cartão de oração hoje, porque eu lhe disse para não fazê-lo. Eu disse, apenas vá, Billy, e diga ao irmão Cobble, e apenas me deixe... Estou tentando algo para a glória de Deus, apenas pedindo a Deus para nos ajudar, para nos dar almas para o reino, e aos crentes que fortifiquem sua fé, e movam, mesmo sem nada, simplesmente se movam e digam: Deus, eu creio em Ti, na palavra. É isto. Esta é a inicial e a primeira e a melhor maneira. Isso mesmo. Tome a Deus na sua palavra. Então, se você não pode fazer aquilo, então, naturalmente, Deus envia outras coisas, tais como dons e sinais, para confirmar a sua palavra, para confirmá-la a cada crente. Agora, domingo, nós tivemos redenção pelo sangue. Estamos tomando Israel agora, em sua viagem, saindo do Egito, a caminho da Palestina, a terra prometida. Eu acho que é uma coisa bonita, eu gosto demais disso. Quase que toda semana eu me sento e leio esse livro de Êxodo, se eu gosto, ou quanto mais posso. Gosto demais disso, porque é um tipo perfeito da igreja hoje. A condição e como Deus está movendo. Moveu então o que Ele fez no natural, então Ele está fazendo no espiritual agora. Está vendo? Agora, ali Ele dirigiu Israel, natural, onde eles viram, olharam. Os tirou de uma determinada terra para outra terra natural. Agora somos movidos pelo Espírito Santo, indo agora para a terra prometida. Vocês creem que estamos a caminho de uma terra prometida? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Está certo? Agora temos uma terra prometida para onde vamos, e cada dia registra um marco miliário, outro dia, outro marco miliário. E há uma grande sombra negra diante de nós, chamada morte. E cada vez que nosso coração bate, movemos-nos um passo mais perto dele. Um dia destes, ele dará a sua última batida e entraremos. Eu quero estar no meu tempo, fazer o que cabe a mim, como espero que cada um esteja hoje à noite. Quando eu souber que encontra-se bem na minha frente e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser provado. Quero me enrolar no manto da sua justiça, entrando, sabendo disso que tenho certeza que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Isso mesmo, que quando ele chamar os mortos, eu serei chamado juntamente com aqueles que estão vivendo. Deus é um Deus dos vivos. Agora, enquanto viajavam nesta terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue. Então nós verificamos que Ele traz redenção novamente pelo poder. Nós verificamos antes de ontem à noite que Ele mandou o sangue ser aplicado, que era um tipo muito bonito do crente, que quando ele aceita a morte de Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. Ele começa na sua jornada. Agora, a próxima coisa que ele tem que ter, depois que ele é salvo espiritualmente, agora, a morte do Cordeiro Inocente proveu vida para o crente culpado. Este não é um tipo perfeito agora. The death of the innocent providing life for the guilty.
A morte do inocente provendo vida para o culpado, e a morte do Cristo inocente provê vida para nós, os culpados. Agora, primeiro, então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue e provado isso, que a morte passou sobre eles, Ele deu início à jornada deles. Nós vamos alcançá-los daqui a pouco. Agora observem, então, a coisa seguinte que Deus fez, tão logo se tornaram crentes e filhos e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles. E ele os encurralou, com o deserto de um lado, o mar vermelho do outro, montanhas do outro lado, o exército de Faraó se aproximando, perseguindo, milhões de soldados marchando para vencê-los. Agora, Deus havia manifestado que Ele havia lhes dado vida através da morte do cordeiro. Agora Ele vai mostrar-lhes a redenção física. Aleluia! Veja, tanto para a salvação como cura. Veja, para o homem natural e o homem espiritual. O anjo da morte passou, provando que Deus havia feito um meio de escape, através da oferta do sangue. E eles aceitaram isso. Agora, ele fará um meio de escape da morte física. Como o crente, logo que é salvo, talvez câncer o consumiu ou alguma enfermidade. Deus também tem redenção através do poder. Do mesmo modo que Ele tem redenção para a alma, Ele tem redenção para o corpo. Isso foi Eles foram salvos e eles foram circuncidados. Eles estavam sob o sangue, mas ainda assim Faraó o inimigo ia destruí-los, matá-los todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou seu poder de redenção para o corpo deles. Entendeu? Sabe do que estou falando? Redenção pelo poder. E então, quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Deixe isto infiltrar por alguns minutos. Podem ver do que estou falando? Agora, para cada crente, filho de Deus nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu, mas você não precisa, está vendo? Ele está entre você e a morte. Há 23 anos atrás, no hospital judaico, o Dr. Morris Fletcher me deu 3 horas, um dos seus melhores cirurgiões aqui na cidade. Me deu 3 horas de vida. Estou vivendo hoje à noite. Aleluia! Por quê? Através de graça não merecida, o anjo de Deus se colocou entre mim e a morte para me proteger. E eu o aceitei. E em gratidão pela graça de Deus, eu ganhei 500 mil de almas para Ele hoje à noite. Oh, como Deus sabe fazer as coisas se apenas seguirmos. Não tente dirigir Deus. Deixe Deus dirigir você, está vendo? Somos nós que devemos ser dirigidos. Acho que é por isso que Deus nos comparou com ovelhas. Você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo. Ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum. Ela fica ali balindo, até o lobo comê-la. Ou ela morre ali. Ela não consegue achar seu caminho de volta. E assim é que quando um homem está perdido, ele fica completamente desamparado. Não há nada que se possa fazer. Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. E a todos que Ele trouxer e virem, eu darei vida eterna. Que promessa! Oh, eu gostaria de poder fazer que cada pessoa aqui que isso penetrasse bem abaixo da 5ª costela do lado esquerdo, até atingir o âmago do coração. Você veria pessoas simplesmente se levantarem com todos os tipos de enfermidades pairando sobre elas,
sair deste edifício regozijando, recusando tê-las. Aleijados andariam simplesmente tão normais quanto possível. Eles recusariam saber qualquer outra coisa. Está vendo? Você está assustado. Você está com medo de começar. Você está esperando Deus descer e tirá-lo. Não é assim que Deus faz. É você quem tem de dar o passo. Ele dá a promessa e diz, vamos. Então você segue. Agora observe os filhos de Israel, então. Deus chegou e se colocou entre eles e o perigo. Poder de redenção. Redenção pelo poder, melhor dizendo. Redenção pelo sangue. Redenção pelo poder. Ontem à noite, quando nós os deixamos, então subindo na margem do outro lado do Mar Vermelho, todos os inimigos, as rodas das suas carruagens foram arrancadas. Seus cavalos se assustaram bem lá no meio do rio. E eles viravam em todas as direções, indo nesta direção, e as rodas atolavam na lama e caíam. E um bando de homens correndo freneticamente, o inimigo. Israel subiu na margem, vendo Deus estender sua mão e destruir o inimigo todo. Um lindo tipo, o crente, debaixo do sangue, sendo curado então pelo intermediário, o poder de Deus poupando a sua vida, prolongando-a por um tempo. Eles teriam sido todos mortos ali mesmo. Ele os teriam massacrado bem ali no deserto, se Deus não tivesse se colocado entre eles. Eu estaria morto há muito tempo atrás se Deus não tivesse se colocado entre mim e a morte. Cada crente aqui estaria morto há muito tempo atrás se Deus não tivesse se colocado entre você e a morte, cada um de vocês. Então Deus, na sua graça soberana e misericórdia, se coloca entre o crente e a morte. Aleluia! Aqui está. Então, qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo, então. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao Mar Vermelho. Foram batizados no Mar Vermelho. O mar, água, representando o Espírito. Quando ele feriu a rocha, saiu água. Isso foi um tipo de Cristo em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe, um povo que estava perecendo no deserto foi salvo por uma rocha ferida. E um povo que estava perecendo é salvo hoje, perecendo em pecado, perecendo em iniquidade, porque o Filho de Deus ferido tomou o seu lugar. Água, o Espírito jorrando. Observe. Quero que você veja isso agora. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, isso era um tipo de receber o Espírito Santo. Depois do crente ser redimido da morte para a vida, o poder de Deus curou o seu corpo. Agora, ele é candidato para o batismo do Espírito Santo. Agora ele tem uma jornada além, à sua frente. Mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo. Amém. Tipo perfeito do Pentecostes. Observe, ao subirem na margem, cada crente, quando você chega e é salvo, aceita o sangue de Jesus, você ainda tenta prender-se a isto e prender-se àquilo, e você não consegue largar disto e não consegue largar daquilo. Após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você, mas você não consegue largar o cigarro. Você tem que tomar seus drinks sociais com os companheiros de vez em quando. Mas o que você precisa fazer é passar pelo Mar Vermelho. Quando eles saíram do outro lado, aqui está. Quero que você veja isto. Ao saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles. Exatamente como o câncer e cigarro e tabaco, e o uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda para o asilo, para os hospitais e produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo.
Quando eles olharam para trás e viram todas aquelas coisas se debatendo, indefesos e morrendo no mar. Irmão, reunião, eles aqui tiveram uma. Moisés. Oh, eu vou deixar que isto penetre profundamente. Eu espero que chegue lá no fundo. Moisés, o maior profeta que já viveu fora Jesus Cristo. Nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava como ele fez com Moisés fora Cristo. Ele disse, se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhe mostrarei visões e me manifestarei a ele. Mas não meu servo Moisés, eu falo diretamente com ele. Isso mesmo. Moisés, este homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos. Ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre, e então todas aquelas coisas que os faziam trabalhar e batiam neles e os chicoteavam haviam terminado. Ele levantou suas mãos e cantou no Espírito. Oh, que coisa! Nunca foi tipificado e nunca será, até chegarmos lá na glória acima. Quando aquilo se completou lá, ele cantou no Espírito. E quando somos remidos no corpo, aquele foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecostes, quando passamos pelo mar. Foi um tipo do Pentecostes. E Moisés, no símbolo lá do passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito. Isto veio no dia de Pentecostes. E quando o corpo é perfeito, remido, agora nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna. É o que a Bíblia diz. Oh, eu me sinto bem. Observe por quê. Eu sei que é o assim diz o Senhor. Apenas ancora minha alma ali e sigo em frente e digo, Satanás, vocifere o quanto quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. O que nós precisamos hoje à noite é de um bom reavivamento como antigamente, a moda de Billy Sunday, de quebrantamento, de aleluia. É o que precisamos por aqui no Espírito. Isso mesmo, precisamos de um bom reavivamento pentecostal à moda antiga, enviado por Deus. Sim, Senhor. Observe, então, quando os nossos corpos são remidos, que nós temos cura divina agora como uma sombra, como aquilo foi uma sombra lá no Pentecostes. Observe o que eles fizeram no tempo de sombra, de salvação. Veja como eles andaram lá diante de Deus, apagaram do fio e assim do fogo e escaparam do fio da espada. Todas estas coisas que fizeram. Saíram da fornalha ardente, foram sacode dos leões e tudo mais, através da sombra, aleluia, através da sombra do Pentecostes. Agora temos redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam ter redenção perfeita então, porque era sob o sangue de touros e bodes. E isso não tira pecado, isso apenas cobria o pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos. Eles se separaram e acabaram, e o crente vai na presença do seu Criador. Aleluia! Se eles fizeram isso, então, a sombra lá de Moisés cantando no Espírito, então em Apocalipse, aqueles que possuem a redenção perfeita do corpo se colocaram no mar de vidro e cantaram o cântico de Moisés novamente, no livro de Apocalipse. Fala-se de reunião do Espírito Santo? Eles fizeram isso quando subiram naquela margem. Ouça, irmã, a pequena digna Miriam, a profetisa, a irmã de Moisés, uma profetisa, ela ficou tão entusiasmada que agarrou um tamborim e correu pela margem, tocando esse tamborim e dançando no Espírito. Não somente isso, mas todas as filhas de Israel a seguiram dançando no Espírito. Se isso não é o Espírito Santo caindo, eu nunca vi um.
Claro, então, se todas aquelas nações nobres e realistas pudessem ter olhado com seus binóculos e visto aquilo, teriam dito: fanatismo! Certo, mas era Deus! Certo! As coisas enobrecidas olham com menosprezo hoje para o que Deus tem abençoado. Certo? Faz-me lembrar de uma história. Um indivíduo tinha uma grande e boa fazenda. Ele construiu grandes, bons celeiros, tão enobrecido e clássico o quanto podia ser, mas ele era muito preguiçoso para cultivar. Pois bem, havia outro fazendeiro que morava perto dele. Ele não tinha um celeiro como aquele, mas era realmente fazendeiro. E ele havia colocado bastante bom alimento no celeiro esse ano, e 2 novilhas nasceram, uma em um celeiro e uma no outro. Quando chegou a primavera, eles tiraram as novilhas do estábulo. Aquela pequena novilha daqui havia sido alimentada muito bem. Que coisa! Quando aquele vento começou a bater nela, oh, que coisa! Ela esperneou e saiu o mais rápido que pôde, bufando e pulando e dando pinotes e assim por diante. E então o outro fazendeiro soltou a sua ali. Ela não tinha nada para comer exceto ervas daninhas. Um fazendeiro muito preguiçoso tinha preguiça de alimentá-la. Traz à mente alguns desses pastores, certo? Preguiçosos demais, superficiais demais, e celeiros enobrecidos. É só isso o que vocês possuem. Coloquem alimento aí para a novilha, certo? Certo? O batismo do Espírito Santo pregado com poder. Isso os chamuscará. Isso mesmo. Mas é disso que eles precisam. É de uma boa chamuscada à moda antiga. É o que a igreja precisa, o que os membros precisam. Observe, e esta pequena novilha foi prejudicada. A pobre coitada saiu da fé. Estava tão magra que mal conseguia andar. E ela espiou através da fenda e olhou do outro lado. E ela viu que a outra novilha estava bufando. Estava toda gorda e rechonchuda. Sentia-se bem. Havia se alimentado o inverno todo. E aquela pequena novilha faminta olhou e disse: que fanatismo! Que coisa! Claro, ela estava magra demais para pensar em outra coisa. Mas vou lhe dizer, quando aquela que foi engordada o inverno todo, irmão, ela sabia onde ela estava. Ela estava se divertindo quando aquele vento quente começou a soprar sobre ela. E qualquer um que é nascido do Espírito de Deus chama-no de fanático ou de qualquer outra coisa. Mas quando aquele vento quente de primavera, o Espírito Santo começa a chegar como ele fez no dia de Pentecostes, algo vai acontecer, certo? Os ventos quentes começam a soprar. Irmão, você está todo gordo com o Evangelho, todo rechonchudo e sentindo-se bem. Dê pinotes e aproveite. Foi dessa maneira que Miriam e os outros fizeram. Olharam para trás e viram todas aquelas velhas coisas que eles outrora faziam. Estava tudo morto e acabado. Eles já tinham visto Deus aceitar o sangue, já tinham visto seu poder em cura divina, que encontrava-se entre eles. Passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados com o Espírito. Atravessaram para o outro lado simplesmente aproveitando. Eles não se importavam com o que todas as organizações achavam disso. Amém! Que tipo perfeito isso é hoje, do crente que ousa dar um passo. Deus prometeu que Ele supriria tudo o que eles necessitassem. Ele prometeu que Ele supriria tudo o que nós necessitássemos. Ele nunca lhes disse: eu prepararei uma maneira para a cura, eu prepararei uma maneira para isso, eu prepararei uma maneira para aquilo. Ele disse: eu estarei convosco. Aleluia! Foi isso que ele disse para nós. Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação do século. É só isso que tenho a dizer. Você não tem que discutir isso, aquilo ou aquilo mais. Se ele está aqui, isso me satisfaz. A cura divina está aqui, o poder está aqui. Tudo que ele foi lá, ele é agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você pode tomar a sua teologia e se afogar com ela.
Irmão, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Disse, eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Sim. E ali vieram eles, e ele estava com eles. Agora ele disse, tinham uma cestinha de pão na cabeça, tinham comido tudo e acabado. Não tinham mais nada. Foram dormir com um pouco de fome aquela noite, mas na manhã seguinte, quando se levantaram, havia pão pelo chão todo. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar até o último momento. Então, mostra para você o que ele pode fazer a respeito. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. Vocês, homens, gostam de fazer isso com suas esposas. Esperam até o aniversário dela, deixando-a em suspense, porque você a ama. É por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho às vezes, porque Ele nos ama e espera para provar o seu sobrenatural e o seu poder. Porque Ele nos ama, é por isso que Ele faz isso. Sim. Ele apenas nos deixa chegar bem onde estamos a ponto de dar o último passo. Então Ele entra em cena. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente, mas havia um quarto homem de pé ali com um abano, não os deixando queimar, está vendo? Ele sempre está aí, ele nunca sai, ele está sempre perto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ali, aquela noite, eles apanharam aquele pão na manhã seguinte. Eu posso ver aqueles israelitas que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham acabado de ser redimidos pelo sangue. Tinham visto o poder de cura de Deus, ou o poder milagroso que ficou entre Deus e entre Israel e o Egito, e tinha afogado os inimigos ali atrás. Como o velho câncer que se foi para sempre, a cegueira se foi, a surdez se foi, a diabetes se foi, tudo foi afogado lá atrás no sangue de Jesus Cristo. Como se sente? Que coisa! Andando pela rua e algum velho crítico diz, agora espere um momento, você tem certeza disso? Não fale comigo. Amém! Que coisa! Eu posso vê-los lá só se reunindo, comendo e desfrutando gloriosamente, exatamente como uma reunião do Espírito Santo como antigamente. Aqui vem o Espírito de Deus, movendo-se até um santo que estende a mão, chega ao coração assim e grita, louvado seja o Senhor! Simplesmente uma reunião assim como antigamente. Sim, Senhor. Eles estavam captando isso de um lado ao outro, passando momentos de gozo. Agora, aquele pão nunca cessou, seguiu a viagem toda para eles, isso mesmo. E era um tipo perfeito do Pentecostes em nós. Aquilo foi no natural. Aquele pão nunca cessou. Ele permaneceu o mesmo pão até que entraram na terra prometida. Está certo? Vocês, leitores da Bíblia, sabem disso. E então, quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam lá em cima, e veio um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontrava. O mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. Isso continuará direto, desde aquele tempo até o fim dos tempos. Continuará direto. É o nosso pão. Eles foram alimentados com pão natural. Nós somos alimentados com pão espiritual. Jesus disse, eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto por um espaço de 40 anos. Ele disse, eles estão cada um mortos. Sim, Senhor. Mas quem comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Se alguém comer este pão, nunca morrerá. Aí está. Eles tinham o natural. Nós temos o espiritual. Eu não trocaria isto por nada. Maravilhoso. Você diz, irmão Branham, todos nós sabemos que o senhor é fanático. Bem, eu também sei. Sou louco por Cristo. Você é louco por quem? Pode ser que você seja louco pelo diabo. Pois bem, então, eu prefiro ser louco por Cristo. Você não prefere? Pois bem.
Note, aqui vai outra coisa a respeito daquele maná. Quando começaram a prová-lo, disseram, tem gosto de mel. Sim, era doce. Eu simplesmente posso ver aqueles velhos santos estalando seus lábios e comendo. Era bom. Você já provou isto? Isto é bom também. Disse, provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Bastante vezes eu fiz essa observação, muitas vezes, pois quando Davi de outrora, o qual disse isso em seu salmo, disse, tem gosto de mel na rocha. Davi, sendo pastor, ele tinha um pequeno alforje que carregava-se de lado e sempre carregava-se mel nela. Os velhos pastores ainda fazem isso na Palestina. E quando sua ovelha ficava enferma daquele jeito, então, sem mais, ele apanhava um pouquinho daquele mel e ele pegava e esfregava na rocha, uma pedra calcária. E a ovelha gosta daquele mel, então ela começava a lamber aquele mel na rocha. De pedra calcária, tem alguma coisa que cura a ovelha enferma. E vou lhe contar, nós temos um alforje cheio de mel aqui hoje à noite, e vamos colocá-lo na rocha, Cristo Jesus. E a ovelha enferma vai lambê-la. É certeza, você vai ficar bem. Isso mesmo, apenas lamba, lamba, lamba. E enquanto lambe o mel, ora, é certeza você obter um pouco da pedra calcária. Isso é certeza acontecer. Agora, não vamos colocar isso na igreja, vamos colocar em Cristo, que é o lugar disso. Isso mesmo, porque o lugar da cura é em Cristo. Amém. Como todas as bênçãos da redenção. Observe, e outra coisa, quando aquilo começava a cair, Arão tinha a ordem de sair e pegar vários homens cheios daquilo. Agora, se tentassem guardar um pouco para o dia seguinte, aquilo estragava. E isso acontece muito no meio do povo do Espírito Santo hoje à noite. Vocês estão tentando pensar, bem, 20 anos atrás nós tínhamos uma boa mensagem. Nós tínhamos horas de grande gozo. O que vocês têm hoje à noite? Esse é que é o negócio. Aquilo caía toda noite, nunca falhou uma só vez, somente no sábado, isso mesmo. Agora Deus tem enviado isso novo toda noite, todo dia, toda hora vem. Observem, aqueles homens eram conservados cheios. Ele disse, agora veja, quando vocês entrarem na terra e seus filhos começarem a inquirir sobre isto, disse, cada sacerdote agora que entra para o sacerdócio, depois de ele ter tido a permissão de entrar no lugar santo, e assim por diante, e ordenado um sacerdote, então ele tinha direito de entrar e tomar um bocado do maná original que caiu no princípio. O primeiro que caía, eles o apanhavam e o colocavam em um homer e o guardavam, e era reservado só para o sacerdócio. Agora, você diz, irmão Branham, que tipo isso tem hoje? Ora, nós somos o sacerdócio. Nós somos o sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, fazendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos seus lábios, dando graças ao seu nome. Amém, aí está. Agora, então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo estava caindo, nosso maná. Agora, cada sacerdote lá no passado, sob o Velho Testamento, quando eles vinham ser sacerdotes, eles sabiam que receberiam um bocado do maná original. Não algo manufaturado, feito pelo homem que parecia com aquilo, mas eles iam receber um tanto do original. Bem, no dia de Pentecostes, quando nosso maná começou a cair, o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. Eis que havia um grupo de pessoas dignas, 120, no cenáculo, portas fechadas, janelas abaixadas, sentados lá atrás esperando pela promessa. Sim, eles tinham estado com Jesus, claro. Eles conheciam seu poder e tudo isso, mas estavam esperando pela promessa. É isso o que queremos hoje à noite. Se este grupo de pessoas pudesse entrar em comum acordo como eles estavam naquela noite, a mesma coisa se repetiria hoje à noite, bem aqui neste edifício em Louisville, Kentucky, que repetiu no dia de Pentecostes.
Isso mesmo. Oh, claro, teriam o mesmo tipo de críticos aqui em Louisville como tiveram lá, mas estavam todos no mesmo lugar, unânimes. E de repente, eis que veio um ministro e ele tinha uma carta e assinaram seus nomes, receberam a mão direita de companheirismo e entraram no companheirismo da igreja? Pode ser assim hoje, mas não naquele tempo. É assim que faz o protestante. O católico chega no altar e toma sua primeira comunhão, estica sua língua, toma a hóstia, e o sacerdote bebe o vinho. Então ele se torna tal. Mas, irmão, no dia de Pentecostes, eles estavam unânimes no mesmo lugar. Então, de repente, veio um som do céu. O homem não tinha nada a ver com aquilo. Como um vento veemente e impetuoso, aquilo encheu toda a casa onde se encontravam. O poder de Deus caiu sobre eles. Rua fora foram eles, agindo como um monte de maníacos, como eles fizeram lá quando atravessaram o Mar Vermelho. Está certo? Eles gritavam, portavam-se daquele jeito, eles cambaleavam, eles balbuciavam com seus lábios, eles, tal comportamento, até o povo, a igreja enobrecida, ficar a certa distância e dizer, estas pessoas estão embriagadas com vinho novo. Aleluia! Vão me chamar de santo rolador de qualquer modo, então é melhor começar agora. Pois bem, veja, estavam cheios de vinho novo, isso mesmo, o vinho que vem de Deus, do céu. Você já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Veja, não lhe importa. Assim é quando alguém se embriaga no espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos no espírito. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos os seus inimigos e tudo. Todos são apaixonados por você. Não lhe importa quem esteja perto de você. Você é o homem mais importante do país, então. Não importa se seu próximo, sentado perto de você, foi a alguma igreja enobrecida. Apenas deixe o Espírito Santo entrar em você uma só vez. Veja o que acontece. Fique bem embriagado mesmo. Você verá o que acontece. Você dirá, irmã, eu o tenho. Você também vai querê-lo. Isso mesmo, sim, senhor. Algo acontecerá. Lá estavam eles, todos bêbados com vinho novo. E ouçam, algumas de vocês, irmãs aqui, vocês sabiam que a bendita Virgem Maria estava nisso? Agora, ela teve que subir ali, a mãe de Jesus Cristo teve que subir ali e ser incluída naquele grupo de pessoas, tão embriagada no espírito que até cambaleava, como se ela estivesse bêbada com o uísque ou outra coisa. E acha que você vai para o céu porque vai à igreja com seu inário debaixo do braço e vai todo domingo de manhã e o sino toca e senta-se, ouve algum e volta? Você nunca irá. Você tem que tomar esse caminho, porque esse é o único caminho que Deus preparou e chegou a preparar. E você andará nele, ou não estará lá. Eu não sou o seu juiz, mas estou pregando o Evangelho. Isto é exatamente a verdade. A bendita Virgem estava bem naquele lugar, agia tão estupidamente como o restante deles, tão embriagada como o restante deles. Estes homens e mulheres, cada um deles estavam cheios de vinho novo. Se Deus chegou a mudar esse programa, aponte para mim na Escritura. Não está aí, não, Senhor. Foi assim direto até o fim da era, dessa forma, direto até o fim da Bíblia, e será a mesma coisa quando Jesus vier. Veja, enquanto estavam embriagados com aquele vinho novo, veja, veremos se Deus coloca um homer cheio para todos vocês. Pois bem, eis que estavam todos eles ali de pé, e um pequeno pregador meio covarde, chamado Pedro, a pequena rocha, o qual esteve com tanto medo da sua posição, que até negou Jesus, e correu e orou, e ele teve que se ajuntar com eles. Subiu numa caixa de sabão ou algo assim e disse, ora, varões da Judéia, e os que habitam em Jerusalém. Aquele foi o doutor D.D.
Oh, disse, varões de Israel e os que habitam em Jerusalém, e assim por diante. Que isto vos seja notório. Estes não estão embriagados, como pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é aquilo. Se isto não é aquilo, eu quero ficar com isto até que aquilo venha. Isso é uma coisa. Ele disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e sobre meus servos e servas eu derramarei do meu espírito e profetizarão. E eu mostrarei sinais em cima nos céus e na terra, e colunas de fogo e fumaça e vapor, e acontecerá, antes do grande e terrível dia do Senhor chegar, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele grupo de pretensos sacerdotes com longos mantos hipócritas disseram, o que podemos fazer para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quanto tempo? Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para os que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então cada um que se arrepende é batizado no nome de Jesus Cristo, e Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo, não recebe algo que se parece com o primeiro maná, mas não apenas recebe um bocado do primeiro maná, como também recebe um coração cheio do mesmo Espírito Santo. Você pode dizer, diminua um pouco isso. Sei que falo um pouco alto quanto a isso, mas simplesmente não consigo evitar. Observe, veja, eu não estou gritando com vocês. Talvez eu esteja fazendo isto ressoar. Mas, se você se sentisse como eu, você também falaria alto. Observe, um coração cheio do maná original que caiu no princípio. O mesmo Espírito Santo que caiu então está caindo agora. E para onde ele iria? Para você, para os seus filhos, para os que estão longe, Louisville, Kentucky. E para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, receberão a mesma coisa que temos aqui. Foi isso o que ele disse. Deus abençoou isso. Ele pregou isso. O Espírito Santo trouxe isso. Eu o recebi. Assunto encerrado. Amém? Isso é suficiente para mim. Eu o tomei na sua palavra. Ele fez isso. Se você o deseja, você também pode recebê-lo. Isso mesmo. Então, saia da condição de morto e desperte e apenas sacuda-se assim e acorde. E antes de mais nada, você dá uma olhada e tudo lhe parece diferente. Aquele indivíduo com quem você não falava, você se apressa para chegar até ele e falar com ele. Sim, senhor, tem que falar com ele. É só isso. Todas aquelas coisas, devolva aquelas ferramentas de pneu e aquelas coisas que você tirou do motel aquela vez, aquela velha toalha que você enrolou nos talheres que você tirou da mesa. Você voltará com pressa para devolver aquilo. Você devolverá mesmo. Sim, senhor, isso fará você uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora veja Maria. Que coisa. Temos que nos apressar. Estamos progredindo bem. Aqui vão eles, através do deserto agora, depois da reunião à moda antiga. Agora eles estão fazendo uma jornada. Não é estranho que eles tenham sido dirigidos diretamente para o deserto do pecado, diretamente para o deserto, diretamente para a fonte da água amarga? Você poderia imaginar Deus levando seus filhos, logo depois de terem sido salvos e enchidos com o Espírito Santo, para fontes de água amarga? Claro, ele gostaria de expressar seu amor a eles novamente. Isso mesmo. Eles subiram lá em cima. Você sabe, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Deus faz você estar de frente com eles, encarando-os, para que então ele possa mostrar-lhe seu poder e sua bondade. Como a história que ouvi de um pastor em Jerusalém que quebrou a perna da sua ovelha. Disseram, ora, pastor cruel, por que você quebrou a perna da ovelha?
Disse, bem, ela não agia como se me amasse, por isso pensei em quebrar sua perna, para que depois eu tivesse que lhe dar atenção especial, e que assim ela me amasse a partir de então. Às vezes Deus tem que colocá-lo de cama com uma enfermidade que o médico diz que você vai morrer. Deus poderia dar-lhe tratamento especial para você amá-lo um pouquinho mais. Isso mesmo. Alguns através das águas, outros através de inundações, alguns através de provas dificultosas, mas todos através do sangue. Jesus guia sua igreja. Agora, quando eles estavam ali e as águas eram amargas e eles não podiam bebê-la, Deus proveu uma maneira. Uma árvorezinha balançando ali na margem. Moisés a cortou e a lançou na água. Mudou a coisa toda. Água boa, doce. Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota ou no mundo hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Isso mesmo, o Calvário adocicará qualquer experiência. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, mas às vezes eu fecho meus olhos e penso, além no Gólgota, onde meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha prova parece ser tão pequena, eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. Isso torna doce, isso adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica, quando chego às minhas águas de Mara. Agora, estamos a ponto de alcançá-los aqui no deserto, depois de todos aqueles grandes sinais e maravilhas. O reavivamento havia aquietado. E antes de mais nada, quando o reavivamento aquietou, ora, eles se esqueceram completamente dos milagres. O povo hoje não é mais ou menos assim? Esquecem-se do que Deus fez no passado, o que Deus fez na reunião aqui no ginásio. Vocês se esquecem completamente disso. Estão vendo? O que Deus fez, nós simplesmente nos esquecemos disso. Agora, observem, e porque eles começaram a discutir um com o outro, bem, na realidade sou, afinal de contas, sou metodista, a nossa igreja é a maior. Eu sou batista e lhe direi agora mesmo que nós cremos na segurança eterna, e nós a temos. Afinal de contas, vocês todos não têm a doutrina. É aí quando se arranja problemas e o suprimento de sua água é cortado. Isso mesmo, isso mesmo. É aí quando o deserto, quando aquele que vive no deserto começa a murmurar e reclamar, pois vou lhe contar, quando aquele velho pastor esteve aqui, aquele velho pregador que pregou aquela religião antiquada daquele jeito, eu não sei se ele estava certo ou não. Vou te dizer, ele deixou minha mãe com tanta raiva certa noite que ela foi para casa. E eu lhe digo, ela estava como que agitada. Ela devia estar. Isso mesmo. Eu não sei se quero ouvir mais aquilo ou não. E é aí que seu suprimento de água é cortado. Isso mesmo. É aí que você chega ao deserto. Eles começaram a murmurar. Eles disseram, nossa alma tem fastio deste pão frio. Depois de terem deixado os alhos e cebolas do Egito, e estavam comendo comida de anjos, e mesmo assim reclamando. A igreja não é assim? Agora estou me aproximando do povo da santidade agora, todos vocês. Sim, todos vocês. Comendo comida de anjo, e então disseram, queríamos estar de volta lá no Egito para apanharmos mais alho. Clayton McMahon e seus Wildcats estarão no bar hoje à noite. Se eu não tivesse me unido àquela velha igreja, eu poderia ir lá. É melhor você ir logo. Onde está seu tesouro, aí também está o seu coração. Você nunca obteve nada quando você começou. Isso mesmo, isso mesmo. Eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo. Aí está sempre reclamação. E eles deixaram as águas lamacentas do Egito para beberem das águas puras da rocha das eras e estavam reclamando dela. Eles deixaram o lugar dos grandes médicos jactanciosos do Egito, grandes jactanciosos e todos, para estarem com o grande médico.
Eles deixaram o lugar onde diziam que os dias dos milagres passaram, para estarem com um povo que tinha sinais e maravilhas seguindo-os, e mesmo assim reclamando. Oh, que coisa! Sim, senhor. Lá, naturalmente, os egípcios, eles eram gentios frios, indiferentes. Eles não criam nessa coisa de milagres. Então eles estavam aqui, onde tinham uma coluna de fogo em volta deles. Nós a temos hoje à noite. Eles estavam ali onde tinham alegria no arraial, rejubilando, milagres sendo realizados e tudo mais, e então reclamando disso. É por isso que a água secou. É por isso que não tinham nada para comer ou beber, porque eles estavam murmurando. E é esse o problema das igrejas circunvizinhas a Louisville hoje à noite. Murmurando, reclamando. Misericórdia, coloquem a armadura. É isto. Então, quem é este sujeito, Moisés? Porque ouvimos este pregador santo, rolador, de todos os modos. O que estamos fazendo aqui? E o suprimento de água dele secou. Eu penso em Moisés, aquele grande homem. Ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Vamos dar uma olhada nele só por alguns minutos. Vamos tomar Moisés só um minuto. Veja esse companheiro. Ele estava... Os egípcios, eles estavam muito mais adiantados que nós hoje. No que se relaciona à nossa ciência médica, eles estavam muito mais adiantados que nós. Muitas coisas eles podiam fazer que nós não poderíamos. E Moisés tinha todos os remédios. E quando ele estava lá, acho que Moisés estava com cerca de 2 milhões de pessoas com ele. Ele estava com criancinhas, ele estava com velhos e velhas, ele estava com aleijados e cegos. Bebês nasciam, milhares deles no prazo de uma semana. E Moisés, o doutor Moisés, estava lá no deserto com todas aquelas pessoas. Eu gostaria de olhar no seu baú de remédios, você não gostaria? Eu gostaria de ver o que o doutor Moisés tinha no seu baú de remédios. Vamos apenas dar uma olhadela naquele baú de remédios para ver o que ele tinha. Moisés, ora, o que você tinha lá, Moisés? Ora, nós verificamos, quando fizeram toda aquela viagem de 40 anos, mais de 2 milhões de bebês nasceram. Isso mesmo. O que você usou, Moisés? O que você usou para todos aqueles machucados e dores e câncer e cegueira, surdez, nudez? Ora, me disseram que quando você deixou o deserto não havia nenhuma pessoa fraca entre eles. Ora, será que alguns destes médicos não gostariam de olhar ali dentro naquela caixa de remédios? E outra coisa, Moisés, o que você pulverizou naquelas pessoas que nem mesmo suas roupas se gastaram? Seus sapatos nunca se gastaram andando sobre aquelas rochas? Se você já esteve ali, você sabe como se parece o deserto. Gasta-se um par de sapatos em 3 dias. E eles nunca gastaram nem mesmo um pouquinho de couro deles em 40 anos. Moisés, o que havia em sua caixa de remédios? Vamos dar uma olhada nela. Eu o vejo. Tenho uma receita. Eu sou o Senhor que te sara. Isso põe fim ao assunto. Amém! Diziam, oh Moisés, meu pai que veio aqui, ele acabou de cair e quebrou a perna. O que você tem para ele? Deixe-me olhar e ver. Se obedecerdes minha voz, fizerdes tudo que eu vos ordenar, não colocarei nenhuma destas enfermidades sobre vós como os egípcios, pois sou o Senhor que vos sara. Diga-lhe isso. Ele ficava bom. Amém. Isso mesmo. Oh, ele está gravemente enfermo. Meu bebê está com cólica ou pneumonia. Tão mal. Doutor Moisés, o que posso fazer? Deixe-me ver o que tenho. Eu sou o Senhor que te sara. Está terminado. Amém. Em frente eles iam. Isso mesmo. Seguindo, regozijando. Era só isso o que ele necessitava. Eu sou o Senhor que te sara. De 600 e tantas promessas exatas de cura divina só no Novo Testamento, e mesmo assim questionamos a Deus hoje à noite. O que o juízo significará para nós? Certo.
Eu sou o Senhor que te sara. Sim, Senhor. É isso o que Moisés tinha. O doutor Moisés tinha em sua esfera, em seu baú de remédios. Era isto. Eu sou o Senhor que te sara. Então ele curou todas as enfermidades e os manteve perfeitos e fez-os atravessar o deserto para a terra prometida. Oh, que coisa! Eles deixaram todos aqueles grandes médicos jactanciosos para estarem com este grande médico. Eles deixaram aquele monte de pessoas que eram frias, formais e indiferentes, dizendo: não existe essa coisa de milagres. E bem aqui, uma coluna de fogo estava pairada sobre eles. As pessoas sendo curadas, tudo que tinham necessidade simplesmente lhes era fornecido, e mesmo assim estavam reclamando quando ficaram sem água. Mas então, na graça soberana de Deus, em tudo aquilo, como você está aqui em Louisville hoje à noite, no meio de todo este clamor, os dias dos milagres passaram. A Associação Médica está tentando deter cura divina de lado a lado do país. Vocês nunca deterão. É melhor vocês pararem já. Vocês não conseguirão detê-la, da mesma forma que não conseguem deter o sol. Isso mesmo. Aqui, há alguns anos atrás, logo que iniciei em Jeffersonville, pregava cura divina. Não era conhecida praticamente, fazia anos. Foi uma coisa difícil. Mas, irmão, hoje à noite existem milhões deles em todas as partes clamando! Tentar parar isto? Não se conseguiria. Eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite, para que não a arranquem de minha mão. Aqui, há não muito tempo atrás, eu estava olhando para uns pardaizinhos na Estátua da Liberdade. Eles simplesmente estavam caídos ali. Aqueles passarinhos estavam por todo lado debaixo da luz. E eu disse: o que causou isso? Para o guia. Ele disse: eles quebraram suas cabeças ontem à noite naquela tempestade, eles bateram na luz e a luz os teria levado à segurança, mas eles estavam tentando apagar a luz e eles quebraram suas cabeças tentando apagar a luz. Eu disse: glória a Deus. Acho que ele pensou que eu estava louco. Eu disse: isso me faz lembrar de algumas dessas pessoas que estão tentando apagar a cura divina e o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Vocês quebrarão suas cabeças, vocês nunca conseguirão. Apenas aceitem e voem para a segurança nisso. Isso mesmo. Amém. Fale com a rocha, Moisés, Deus disse a Moisés, e ela dará a sua água, dará a sua água. Aqui, há não muito tempo atrás, eu estava vendo um quadro num determinado museu desta rocha ao ser ferida, e parecia um pouquinho de água saindo dela, mais ou menos o tamanho de uma agulha de tricô. Eu pensei, como estes artistas chegam a ser ridículos. Ora, irmão, eu poderia beber isso até secar se eu estivesse com muita sede. Sim, senhor. Você sabe a quantos Moisés teve que dar de beber daquela rocha? Ele tinha mais de 2 milhões de pessoas, além de todos os animais. Seria necessário cerca de 40 mil galões por minuto para eles beberem. Aleluia! Isto me faz lembrar de uma pessoa em sua religião. Você apenas tem religião suficiente para ir à escola dominical domingo de manhã só para um respingo e para dar uma lavadinha. Eu gosto de me sentar na fonte que solta jorros. Aleluia! O suficiente para me suportar pela eternidade. Aleluia! Estou feliz por eu ter ido daquele velho lugar úmido para a bica que jorra o tempo todo. Sim, senhor. O povo tem religião suficiente para fazê-los miseráveis. Bem, eu não posso ficar sentado mais de 10 minutos. Oh, que coisa! Quanto vai falar esse pregador? Qual a profundidade da sua salvação? Isso mesmo. Vai domingo de manhã e diz: bem, eu irei ouvir o que eles têm a dizer. E recebe um respingo e volta. E é só isso que você recebe. Irmão, vou lhe contar, quando Moisés feriu aquela rocha, ela regou todo o deserto. Amém? Sim, Senhor. A única coisa, tudo que eles tinham necessidade, eles simplesmente se abaixaram ali e beberam até estarem saciados. Ainda continuava saindo mais água, cerca de 40 mil galões por minuto.
Calcule isso. Quantas pessoas? 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas podiam beber em 1 minuto. Gente sedenta, além dos camelos e os animais e o que eles tinham. E a Bíblia diz, ela saiu com abundância, ela ressoava pelo deserto. É dessa maneira que Jesus Cristo dá o Espírito Santo. Não só um pouquinho para dizer, bem, creio que eu vou me unir à igreja. Que coisa. Eu não consigo suportar aquele barulho, dá-me arrepios. Se você morresse, você morreria de frio se você fosse para o céu, porque, irmão, você vai ouvir um barulho tanto quando chegar lá. A Bíblia disse que estão gritando aleluia dia e noite, o dia todo, porque não existe noite. Isso mesmo. Com certeza você morrerá quando você chegar no céu depois do 2º dia. Sim, Senhor. Bem, você apenas... O que você fez? Você simplesmente foi e ficou um pouquinho úmido. Não quer você sentar ao lado de onde jorra e deixar isso derramar até lavá-lo no... Aleluia, no meio, e até você perder noção e não saber onde está? É assim que você vai querer ficar. Eu costumava dizer ao meu tio e ao meu pai, eu sei nadar, nesse pequeno lago aqui em Utica Pike. Certo dia, meu pai foi e sentou-se num aqueduto e disse, quero ver você nadar. O pequeno lago era mais ou menos dessa profundidade. Eu estava de pé numa caixa de sabão. Eu tirei meus pertences e coloquei meu nariz assim e pulei na caixa de sabão várias vezes. Eu acertei. A lama voou para os 2 lados e comecei a borrifar lama. Eu disse, como estou indo, pai? Disse, saia daí. Nadando, rastejando na lama o tempo todo. Nós temos muitos membros de igreja rastejadores de lama também. Isso mesmo, rastejadores de lama. Sim, senhor. Certo dia, meu tio me levou no barco e eu estava contando história quanto a nadar, aqui no rio Ohio, cerca de 20 pés de água. Ele simplesmente pegou o remo e me empurrou na água, disse, agora que tal isto? Amém, aleluia, eu tive que nadar ou afogar então. Que coisa! Melhor se acostumar com isto agora. Saia para a torrente, onde Deus abre a rocha ali no deserto e simplesmente derrama isto. Fale a rocha, ele disse, e ela dará a sua água. Talvez, meu amigo, hoje à noite, talvez você esteja perecendo. Você deve falar com a rocha, isso mesmo. Talvez você tenha ido a todos os lugares. Talvez você tenha ido à igreja. E se uniu a metodista, e se uniu a batista. E eles ficaram com raiva de você. E foi para a presbiteriana, e voltou para a pentecostal, para a nazarena, para a peregrina da santidade. E você ainda está sem compreender. Apenas fale com a rocha hoje à noite. Apenas você e ele estão se falando? Sim. Ele disse, fale com a rocha, e ele dará a sua água. Ela dará a água dele, se você apenas não tem que feri-lo mais. Apenas fale com ele, apenas amigavelmente fale com ele. Talvez você esteve no médico, talvez você fez tudo o que sabia fazer para tentar ficar bom. Talvez você fez tudo o que está ao seu alcance, quase, e não consegue ficar bom. Todo médico, você foi a todo consultório que conhece, e o médico disse, não há nada que possa ser feito por você. Por que você simplesmente não fala com a rocha hoje à noite? Ele tem águas de vida ali para você, dando-lhe vida mais abundante. Certa vez havia uma mulher na Bíblia chamada Agar. Eu a tenho em mente, e estou para concluir o tempo. Havia uma mulher chamada Agar, e ela tinha um bebezinho. Ela foi expulsa para o deserto com uma pequena botija de água. Ela alimentou o pequenino o dia todo, mas a água acabou por volta do meio-dia, e o bebezinho estava gritando e chorando. Seus pequeninos lábios estavam ressequidos e sua língua estava inchando. Uma mãe temente a Deus, o que ela poderia ter feito? Ela havia procurado por toda partezinha que podia para encontrar um pouco de água. Mas nenhuma água pôde ser encontrada. Ela não podia suportar ver o bebê morrer. Então ela o deitou sob um arbusto e foi-se a certa distância. E ela ajoelhou e falou com a rocha.
Quando ela falou com a rocha, um anjo falou e disse: Agar, o que é aquilo jorrando ali? Havia um poço inteiro cheio de água, o qual ainda flui hoje. Depois de quase 4.000 anos, ainda flui hoje. A fonte que Agar ali, que ainda flui hoje. Ela falou com a rocha e a rocha deu a água. Havia uns filhos hebreus que entraram na fornalha de fogo certo dia, e eles falaram com a rocha, e a rocha estava com eles. Houve uma mulher que saiu de Samaria certa vez, ela estava desanimada, ela era pecadora e talvez tivesse muitas coisas que projetavam-se na sua vida. E ela estava desanimada. Ela ia ao poço de Jacó para refrigério e ela voltava. Ela ia ao poço de Jacó e voltava. E certo dia ela abaixou a jarra de água e estava ali de pé, desanimada. E ali estava a rocha ao seu lado. Ela falou com aquela rocha. Ele lhe deu uma grande torrente em sua alma. Ela correu até a cidade. Ela nunca mais veio tirar água. Ela tinha vida. Ela dizia: venham ver um homem que me contou tudo o que já fiz. Não é este o Cristo? Ela falou com a rocha e a rocha deu sua água. Havia uma pequena mulher que havia desperdiçado todo o seu dinheiro com médicos charlatões que haviam tomado todo o seu dinheiro, não conseguiam parar com o fluxo de sangue. Ela provavelmente havia hipotecado sua fazenda e talvez a tenha vendido. E ela estava sentada fazendo tricô certo dia e ela ouviu algo vindo pela estrada. Ela falou com uma rocha. A rocha virou e disse: quem me tocou? Aquilo acabou quando ela falou com a rocha. Ele lhe deu uma torrente de vida que parou o fluxo de sangue. Aquilo estancou rapidamente. Havia um velho mendigo, cego, de pé ao lado do muro certo dia, tremendo de frio. Tudo o que ele tinha havia acabado e aqui estava ele, miserável, e o povo passando. Ele ouviu algo se aproximando, disse: o que é isto? E ele falou com a rocha. Embora os membros da sua igreja que o cercavam tentassem pará-lo, dizendo: não há necessidade, você não pode receber isto, fique longe, fique quieto. Porém, ele gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele falou com a rocha, e a rocha lhe deu uma torrente, e seus olhos se abriram. Aquela mesma rocha que estava no deserto está aqui hoje. Ela faz o povo regozijar. Certo dia, toda Jerusalém estava de pé para ver um curador divino, um santo rolador entrando na cidade. Com poucas pessoas ali de pé, gritando no mais alto de suas vozes: Hosana! Hosana, aquele que vem no nome do Senhor! Aqueles pretensos membros da igreja estavam lá usando seus longos mantos com seus títulos de DD para apoiá-los. Disseram: que fiquem em silêncio. Que coisa! Eles fazem com que eu fique com as costas arrepiadas e assim por diante. Faça com que se calem. Ele disse: se eles se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Porque era assim? A própria rocha que foi cortada da montanha sem mãos estava chegando, rolando a Jerusalém. As pequenas rochas estavam bebendo dela. Fale com a rocha e ela dará a sua água. Se você precisa de salvação hoje à noite, fale com a rocha. Ela dará a sua água. Se você é desviado hoje à noite, fale com a rocha. Ela dará a sua água. Se você está aqui hoje à noite e sem Cristo, você tentou ir a toda igreja que existe na cidade para encontrar salvação, fale com a rocha. Ela dará a sua água. Você crê nisto? Se você é desviado, se desviou de Deus, você acha que não há chance para você, apenas fale com a rocha e ela dará sua água. Você crê nisso de todo o coração? Você crê que Deus considerará isso de todo o coração? Você crê nisso? Aleluia! Ele está aqui hoje à noite. Se você está doente e você já tentou tudo neste mundo, você já tentou entrar na fila de oração e você não consegue entrar na fila de oração. Você tinha cartões de oração e não foi aceito. Você foi a uma reunião, você foi a outra reunião, você foi ungido pelo pastor, você passou por esta fila de oração
Você foi em todas as partes e não consegue ser curado. Porque você não fala com a rocha agora? Ela dará a sua água. Isso mesmo. Por que você não lhe dá uma chance uma vez? Comece a falar com ele agora mesmo, enquanto ele está neste edifício. A presença dele está bem neste lugar agora, para curar cada um de vocês. Eu creio nisso. Eu sei disso de todo o coração. Eu creio. E tem umas coisas que eu não sei, mas tem umas coisas que eu de fato sei. E sei que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, está aqui mesmo. Enquanto estou até mesmo tentando fazer um apelo para virem ao altar, neste momento, no meu coração, as visões estão surgindo em todo o edifício neste momento. Oh, isso mesmo. Os poderes de Deus estão bem neste lugar. Isso mesmo. Eu o sinto mover bem neste lugar. Está começando a me levar de uma dimensão para outra neste momento. Porque há pessoas enfermas aqui, e são as suas ações que estão fazendo isto para confirmar a palavra de Deus, dizendo que Ele está bem neste lugar, para falarmos com Ele hoje à noite. A mesma rocha que parou e conheceu seus pensamentos. Ele sabia onde estava a mulher que tinha o fluxo de sangue e assim por diante. Ele está aqui agora. Se você falar com ele, ele dará a sua água. Você crê nisto de todo o coração? O que acha, senhora? Bem aí no meio. Agora, a senhora não tem cartão de oração, tem? A senhora com essa coisa branca em volta do pescoço, sentada aí mesmo. A senhora sofre de diabetes, não sofre? Não tem cartão de oração, tem? A senhora não precisa de nenhum cartão de oração. Crê nisso? Acha que pode falar com a rocha? Quer falar com ele por causa da sua diabetes neste momento? Fique de pé, então. Está certo? Apenas diga, aceito Jesus Cristo agora como meu curador. E Deus a levará para casa e ficará boa. Fale com a rocha. Deus a abençoe. Muito bem. Vai, esteja curada. O que acha disto, sentada perto dela, senhora? A senhora tem varizes em suas pernas, não tem? Isso mesmo, fique de pé. Esse não é o seu marido sentado perto da senhora aí, correto? Também sofre de diabetes, não é? Está certo? Coloque sua mão sobre a sua esposa. Muito bem, ambos são de Illinois. Não está certo? Agora, voltem para Illinois, falando com a rocha, e isso deixará vocês e nunca voltará. Aleluia! Eu sei de uma coisa, que a rocha está aqui, a rocha eterna que foi ferida no deserto. Isso mesmo. O que acha disso, pequena senhora aí com essas flores no seu chapéu? Sentada aí com artrite, tentando se recuperar disso. A senhora que virou e olhou para o outro lado. Crê de todo o coração que Deus vai curá-la? Fique de pé então e bata os pés e diga, a artrite acabou, e é assim. Fale com a rocha, e ele dará. Vou lhe dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui para manifestar qualquer coisa aqui. O que acha disto, senhora, sentada aí, que disse, louvai ao Senhor, com esse problema feminino de pequena jaqueta esverdeada, sentada aí? Crê que Deus a curou então? Fique de pé só um momento, sentada bem aí. Crê de todo o coração? A senhora tem um problema feminino, é um abscesso. A senhora tem um tubo, um tipo de corrimento, sai daí, não está certo. Se está certo, levante a mão. O que está me fazendo dizer isso? É a rocha falando com a senhora. Fale com ele e seja curada. Aleluia! Oh, como ele deseja trazer suas manifestações do seu poder. E eu vejo o anjo de Deus, a mesma coluna de fogo que seguiu os filhos no deserto, movendo neste edifício agora. Estou tentando localizar uma mulher. Ela está orando. Onde está ela aqui? Aqui está ele? Sim, é uma pequena mulher que encontra-se bem aqui, a segunda, sentada. Não, ela é sobre um homem de pé. É pelo marido que é bêbado que a senhora está orando. Não está certo, senhora? Se está, fique de pé aí mesmo. A senhora não tem um marido que é bêbado pelo qual estava orando? Se está certo, levante a mão. Fale com a rocha e Deus o tirará dessa coisa.
Deus fará qualquer coisa aqui, se você apenas fizer isso. Você crê? Você está falando com Ele? Se estiver, fique de pé neste momento e fale com a rocha, e a rocha dará a sua água. Você ficará? Quem o deseja para a salvação, levante a mão e diga: eu quero que ele entre no meu coração. Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Deus abençoe a você, e a você, e a você, e a você. Oh, que coisa! Sim, Senhor! Esse câncer o deixou aí, meu irmão, foi embora. Você pode ir para casa e ficar boa agora. Aleluia! Isso é verdade. Todos que desejam ser curados, levantem a mão, digam: Senhor, estou falando contigo, estou falando contigo. Isso mesmo, aí vai, meu Senhor, a sua sinusite o deixou aí. Está livre, vá para casa no nome de Jesus Cristo, o Senhor está curado. Qualquer pessoa aqui que deseja encontrá-lo agora, levante as mãos e diga: obrigado, Senhor, por me curar. Estou falando contigo no nome de Jesus Cristo para que tu me cures. Oh, Deus de misericórdia, envia o teu poder hoje à noite com a unção do Espírito Santo, enquanto ele está neste edifício agora para passar sobre esta audiência e que o Espírito Santo possa realizar cada milagre. Que não sobre nenhum enfermo ou aleijado desse edifício hoje à noite, que tu cures cada um, no nome de Jesus Cristo.